Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios da apostila número 2 de vocês, tá? Então a gente vai fazer o exercício do módulo 1, página 31. Esses exercícios são sobre as aplicações das leis de Newton. Então a gente vai usar tudo que a gente viu até agora sobre aplicações de leis de Newton para poder resolver esses exercícios. Vamos ver o que o exercício número 1 está falando. Um bloco de massa 4 kg está apoiado sobre uma superfície horizontal em repouso. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies valem, respectivamente, 0,9 e 0,8. A força horizontal F igual a 30 newtons é aplicada ao corpo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra a intensidade da força de atrito, letra B, a aceleração do bloco. Então, no exercício número 1, a gente tem um bloco em repouso, que tem massa de 4 kg, a gente sabe o coeficiente de atrito estático e cinético, e a força que vai puxar esse bloco, uma força de 30 newtons. Também sabemos o valor da aceleração da gravidade. E o que a gente quer calcular primeiro é a força de atrito. Se a gente quer calcular a força de atrito, a gente tem que lembrar que a força de atrito ela pode ser calculada como coeficiente de atrito vezes força normal. Nesse exercício, a gente tem uma informação muito importante logo no início. O bloco está em repouso, ele está sendo puxado por essa força F de 30 newtons, mas ele não está em movimento, ele está parado. Então, se ele está parado, ele tem velocidade zero. E se ele tem velocidade zero, a aceleração também vai ser zero. E além disso, se ele está parado, a gente sabe que essa força de atrito é uma força de atrito do tipo estático. Por quê? Sempre que uma força atua sobre o corpo, tentando colocá-lo em movimento, e esse corpo permanece em repouso, essa força de atrito ela existe e é chamada de força de atrito estática. A partir do momento que a força consegue colocar o objeto em movimento, ela deixa de ser chamada de força de atrito estática e passa a ser chamada de força de atrito cinética. Então a gente vai calcular aqui a força de atrito estática. Então a gente vai ter que usar o coeficiente de atrito estático. Então, para a gente calcular essa força de atrito, a gente precisa do coeficiente de atrito estático, que está aqui, 0,9. E precisamos da força normal. Só que a gente não tem o valor da força normal, a gente vai ter que calcular esse valor. Para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Sempre que a gente precisa calcular o valor de alguma força, a gente pode recorrer à segunda lei de Newton. A não ser que seja a força de atrito ou a força-peso, que a gente tem fórmulas específicas. Para calcular a força normal usando a segunda lei de Newton, a gente vai usar aquele passo a passo que a gente viu para a segunda lei de Newton. A primeira coisa seria identificar as forças. A gente não vai precisar porque as forças já foram representadas no desenho, então menos um passo. Agora a gente vai desenhar o eixo x e y, o eixo cartesiano, que sempre vai ajudar a gente a resolver os problemas. Então, ó, a gente vai botar o eixo x na direção aqui da superfície, o eixo y vai estar, então, ó, na mesma direção da força normal e da força peso. Se a gente quer calcular o valor da força normal, então a gente vai usar a segunda lei para as forças que estão no eixo y, força peso, força normal. Vamos usar segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Somando as forças que estão no eixo y, força normal para cima positiva, força peso para baixo negativa. Então vai ficar força normal menos força peso igual a massa vezes a aceleração em y. Em y não existe movimento, então a aceleração em y é igual a zero, porque o bloco ele vai se mover só no eixo x, porque a força que está puxando ele é no eixo x. Vamos então calcular. Ó, aqui vai dar zero, então eu sei que a força normal é igual a força peso. Peso que está negativo vai para o outro lado ficar positivo. Como que a gente calcula a força peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, ó, a massa é 4 kg, gravidade 10 metros por segundo. Então, é igual a 40 newtons. Descobrimos o valor da força normal. Vamos substituir aqui, 40. Força de atrito vai ser 0,9 vezes 40, que vai dar 36 newtons.
Então, essa é a resposta da letra A. A força de atrito é igual a 36 newtons. Força de atrito, ó, estática, porque o corpo está em repouso. Na letra B, pede para calcular o valor da aceleração. Olha só, eu já falei o valor da aceleração aqui no início. Se o corpo está em repouso, a velocidade é zero, velocidade não varia, a aceleração é zero. Vamos olhar agora o exercício número 2. Com relação às leis de atrito, é correto afirmar que, letra A, o coeficiente de atrito depende da natureza das superfícies em contato. Letra B, para um mesmo par de superfícies, o coeficiente de atrito cinético é sempre maior que o coeficiente de atrito estático. Letra C, a força de atrito estático máxima que age sobre um corpo é diretamente proporcional à força de compressão normal que ele exerce sobre a superfície. Letra D. A força de atrito estático máxima que age sobre um corpo é diretamente proporcional ao coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície em que está apoiado. Letra E. A força de atrito age sempre no sentido de se opor à tendência de escorregamento entre duas superfícies. Letra F. A força de atrito cinético que age sobre um corpo é inversamente proporcional à sua velocidade. Então, no exercício número 2, a gente vai ter que verificar se essas afirmações aqui sobre as forças de atrito são verdadeiras ou falsas, tá? Na primeira aí, a pergunta é a seguinte: o coeficiente de atrito depende da superfície. Verdadeiro. Eu falei que o coeficiente de atrito, ele depende do estado de movimento ou de repouso, porque a gente tem o coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático, mas também depende do que a superfície é feita, do material que é feito. Se a gente tem uma superfície mais lisa, o coeficiente de atrito tem um valor. Se a gente tem uma superfície mais áspera, o coeficiente de atrito tem outro valor. Então, a primeira aqui é verdadeira. Na letra B, fala o seguinte, que para um par de superfícies, né, para duas superfícies, o coeficiente de atrito cinético vai ser sempre maior que o coeficiente de atrito estático. Está errado, é falso. Por quê? O coeficiente de atrito estático, que está relacionado ao repouso, vai ser sempre maior do que o coeficiente de atrito do movimento, o coeficiente de atrito cinético. Então, está errado, porque é o contrário. O coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior que o cinético. Na letra C, a força de atrito estático vai ser sempre proporcional à força de compressão da superfície, então a força normal. Sim, a força de atrito estática é sempre proporcional à força normal. Por quê? O coeficiente de atrito ele é uma constante. Então, se ele é uma constante, a força de atrito e a força normal elas são proporcionais. É só a gente olhar para a equação da força de atrito. Se isso é uma constante, quer dizer que elas são proporcionais. Então, a letra C é verdadeira. A letra D é parecida com a letra C. A força de atrito estática máxima vai ser proporcional ao coeficiente de atrito estático e à superfície? Sim, verdadeiro. Letra E, a força de atrito vai ser sempre oposta ao sentido de tendência de movimento, ao sentido de escorregamento do corpo? Sim, a força de atrito ela sempre vai estar na direção oposta ao sentido do movimento, a tendência de movimento do corpo. Então, é verdadeira também. E a última, letra F, a força de atrito cinético é inversamente proporcional à velocidade? É falsa. A força de atrito ela não vai ser o contrário da velocidade, não vai ser inversamente proporcional, tá? Então, a letra F é falsa. Vamos ver agora a questão número 3. Uma força de 140 newtons atua sobre um corpo de massa 100 kg. Sobre o corpo age também uma força de atrito de 40 newtons. Então, a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado vale: letra A, 180, letra B, 18, letra C, 1,8, letra D, 1. Então, no exercício número 3, a gente tem um corpo que se movimenta, sendo puxado por uma força de 140 newtons com massa de 100 kg e que existe uma força de atrito na mesma direção de 40 newtons. E aí pede a aceleração. Então, olha o que a gente tem. Vamos desenhar um esqueminha. Um corpo, então eu vou desenhar aqui um
blocozinho, que está sendo puxado por uma força de 140 newtons. Então, eu tenho aqui uma força que vai botar esse objeto em movimento de 140 newtons. Então, ele vai se mover para a direita, com uma aceleração para a direita. A tendência de movimento dele é para a direita. A força de atrito é sempre oposta a essa tendência de movimento. Então, ó, está na mesma direção, mas em sentido oposto ao sentido de movimento. Se eu quero calcular a aceleração, eu posso usar a segunda lei de Newton, já que eu sei o valor das forças. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu vou somar as forças que estão na mesma direção. Vamos lembrar lá do passo a passo para resolver problemas de segunda lei de Newton. Primeiro, eu identifico as forças. Então, ó, eu já identifiquei duas forças que vão atuar nesse corpo. Além dessas duas forças, eu também vou ter a força peso, que vai atuar sempre que o corpo estiver próximo à superfície da Terra. Como ele está sobre uma superfície, também vai ter força normal. Só que essas duas forças, elas estão, ó, na direção vertical. E as duas forças que foram dadas estão na horizontal. A gente vai usar a segunda lei de Newton no eixo X, ó, segundo passo, eixo X e Y. A gente vai somar primeiro as forças que estão em X. Força F positiva menos a força de atrito, que está no sentido oposto, igual a massa vezes aceleração, que é o que a gente quer calcular. Força F, 140, menos a força de atrito, 40, igual a massa, que é 100, vezes a aceleração. Então, ó, 140 menos 40 é igual a 100. 100 vezes a aceleração. Esse 100 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo, a aceleração vai ser 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a resposta da número 3, a aceleração do corpo vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado.